nossa primeira aula de redação. Então, como uma forma de nós fazermos um diagnóstico, uma retrospectiva, eu gostaria de conversar com vocês, dialogarmos um pouco sobre o tipo de redação. Então, redação. Nós podemos escrever a redação em 3 tipos: em narrativa, descritiva e dissertativa. A narrativa é aquele tipo de redação em que nós encontramos em textos variados, em diversos tipos de gêneros textuais, no romance, no conto, na novela, até mesmo na poesia. O texto descritivo, ele descreve algo ou alguém. Geralmente nós encontramos o texto dissertativo também dentro da narrativa. O texto dissertativo é aquele texto em que é pedido em concurso e vestibulares. Então, para nós fazermos uma retrospectiva, nós vamos trabalhar um pouco o texto narrativo e o texto dissertativo. O texto descritivo, ele vai estar junto ao texto narrativo. Professora, mas por que nós vamos trabalhar o texto narrativo e o dissertativo? Porque os dois textos é um trabalho específico do qual, quando vocês vão fazer um concurso vestibular, vocês vão precisar saber a característica das narrativas, dos autores, dos romances. Então, a narrativa, ela trabalha mais ao romance. Então, por exemplo, nós temos Vida Seca, de Graciliano Ramos, nós temos os livros de Clarice Lispector, Lima Barreto. Então, a gente vai estar trabalhando e vendo qual a narrativa. Vamos trabalhar junto com esses textos os elementos narrativos de um texto. E aí nós temos o que é redigir. Redigir é exprimir por escrito as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas emoções, aquilo que nós queremos transmitir para alguém. Então, quando nós escrevemos para alguém. Então, esse público que vai estar sendo observado, para quem é que eu vou estar escrevendo, para quem é que eu vou estar redigindo o meu texto. Então, como eu já falei brevemente, narrar é contar um fato, escrever é dar detalhes de pessoas, objetos, coisas e lugares, e dissertar é defender um ponto de vista, é argumentar. O que é o ponto de vista? É aquilo que você acha que é o certo. Então, às vezes uma pessoa tem uma ideia, mas você tem a sua ideia. Então, você vai colocar a sua ideia como ponto culminante, como ponto principal dentro da discussão. E aí você vai ter que buscar meios e formas de transmitir a verdade daquilo que você acha que é o correto dentro do ponto de vista seu. Vamos agora para a estrutura de redação. Toda vez que nós escrevemos uma redação, nós temos que observar que nela há uma introdução, há um desenvolvimento e há uma conclusão. Então, o que é a introdução? A introdução é o início da redação. Então, tanto na parte narrativa quanto na parte dissertativa, quando a gente começa a escrever a introdução, a gente começa a colocar, por exemplo, no romance, aonde é que acontece a história. A gente já pode começar com a cronologia de tempo dentro da história, certa vez, certo tempo. Né? O desenvolvimento, a apresentação dos personagens. O desenvolvimento na narrativa, é a parte onde se tem o desenrolar da história. No texto dissertativo, vocês vão ver que o desenvolvimento também é isso, mas de uma maneira diferente da narrativa. E a conclusão é onde todo o fato é desvendado. Por exemplo, todos os fatos são concluídos, são colocados. No texto narrativo, o desenrolar dos personagens só é definido na conclusão. No texto dissertativo, você vai reafirmar o tema e dar uma sugestão para aquele problema que foi surgido dentro do texto dissertativo. Nós vamos procurar estar estudando, buscando alguns questionamentos, né, dentro do texto narrativo e do texto dissertativo. Por que eu citei esses dois textos? Porque a gente vai trabalhar, vocês vão precisar muito ter o conhecimento do romance, de como interpretar um romance, de como subtrair elementos de um romance e fazer uma dissertação que daqui para frente vai ser muito pedido para vocês. Então vamos começar com elementos narrativos. Para eu obter um elemento narrativo, eu tenho que ter esses elementos narrativos, eles estão dentro do narrativo. Então, quando eu vou escrever um texto narrativo, eu preciso colocar todos esses elementos no texto narrativo, como enredo, espaço, tempo, narrador e personagens. Então, eu digo que é o enredo, é a história em si, é a ação que ocorre em toda narrativa do texto. Então, o que você
você quer contar? Que história você quer passar? Isso é enredo. O espaço é o lugar aonde ocorre a história. Onde é que a história está ocorrendo? Na escola, no sítio, no parque? Né? O tempo. O tempo ele pode ser determinado em dois, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo de relógio, contado 10 horas, 8 horas. O psicológico é aquele da memória, tempos passados, séculos atrás. O narrador, ele pode ser feito em primeira pessoa ou terceira pessoa. É o narrador personagem ou o narrador observador. Os personagens, nós temos secundários, antagonistas e o principal. Então, o personagem principal é aquele, a gente já chama do mocinho da história, né? O personagem secundário é aquele que vai ter um papel junto ao principal ou o antagonista, que o antagonista geralmente é o que a gente chama de vilão da história, né? E o secundário ele vai ficar ali fazendo parceria entre os dois personagens, ok? Eu gostaria que vocês, após essa videoaula, embaixo vai ter um texto informativo com todas essas informações que eu passei para vocês. Então, vocês vão ler o texto e após vocês lerem o texto, tem uma atividade para vocês fazerem, certo? Então, eu vou apresentar para vocês o texto de Graciliano Ramos, o livro, a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, não sei se está dando para vocês verem direitinho a paisagem, o ambiente, os personagens. Então, aqui a gente tem um enredo, a gente tem um espaço, a gente tem narrador, não dá para perceber, mas a partir do momento que a gente for ler Vidas Secas, a gente vai estar entrando em contato com esse narrador. E aí a gente vai observar se o narrador é a primeira pessoa ou se o narrador é a terceira pessoa. E quem são os personagens? A história, tá? Uma outra imagem aqui também, que ela é relativa ao livro de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando com essa obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos, tá? Eu sugeri uma atividade, eu sei que vocês ainda, possa ser que alguns conheçam o livro, o romance, e outros ainda não. Eu sugeri uma atividade muito simples, vocês vão prestar atenção de como vocês vão desenvolver essa atividade, e aí vocês vão fazer em unidade evolutiva no card da atividade abaixo, ok? Então, fique com Deus e boa aula. Bons estudos!